A Yolanda pergunta sobre o Buda Nichiren Daishonin. A presença dos avatares, a imagem, a figura de Buda, significa aquele que atingiu a iluminação. E a iluminação não é apenas consciencial. Esse personagem, com certeza, tinha relação direta com a presença dos nossos amigos aqui. Um deles. Não sabemos ainda quem, qual dos nossos parceiros estava nesse contexto histórico lá no Oriente. Mas a iluminação nada mais é do que converter o corpo em luz. Processo transmutativo. Não é uma iluminação apenas da consciência, mas do corpo também. E ele passou por isso. E todo o conhecimento que Buda deixou na Terra, essa psicologia do ser, foi essencial para que a humanidade tivesse instruções acerca da mente humana, do ego humano, da psique. Foi o grande psicólogo que nós tivemos na Terra, né? Então, tanto a tradição indiana original, tanto a tradição que depois partiu para a China, para o Japão, para a Coreia, tanto a tradição que foi para o Tibete, para o Nepal, que foi se ramificando e se misturando com outras tradições, né? Tanto o budismo que foi para a China e para o Japão, tiveram suas convergências com o taoísmo, com o shintoísmo, Japão e China, né? Que se transformou no Zen. E também o budismo que foi levado para o Tibete, para outras regiões, que se misturou com o lamaísmo, o antigo conhecimento dos lamas do Tibete, que hoje virou o budismo tibetano, do Dalai Lama, né? Muita distorção, muita coisa já foi corrompida, assim como ocorreu também muita manipulação nesses movimentos, né? De levar a tradição para outras nações. Então, o que nós temos que compreender hoje é que todo esse conhecimento, se a gente conseguir filtrar a essência desses conhecimentos, dessas tradições, já é o suficiente. Essa convergência da unificação das verdades ocultas, né? Então, com certeza, o conhecimento deixado por esse ser, conhecido como Siddhartha Gautama, o Buda, foi muito, muito importante para a humanidade. Não no sentido religioso, de você seguir a doutrina, mas você buscar pesquisar a essência dos ensinamentos, o conhecimento ali. É muito importante para a evolução dos dimensionais, mas sem apego, né? Como o próprio Buda ensinou, desapego, até mesmo do budismo. Daniel diz, no Antigo Testamento, às vezes Deus quer punir Israel por seus supostos desvios. Bom, primeiro que não era Deus, né, querendo punir ninguém. Era a presença dos Anunnaki ali, interferindo diretamente como se fosse Deus. Isso nós já compreendemos. Em todos os momentos que a gente percebe um suposto Deus tentando proteger e ajudar a humanidade, tinha sempre relação com o Enki e com as 49 raças atuando ali, intermediando, muitas vezes até com o Enki. E quando percebemos um suposto Deus ciumento, colérico, punitivo, tentando fazer algo ali para a humanidade sofrer um castigo, a fúria e o temor a Deus, né, que as pessoas falam, isso vem de Enlil, isso vem de outros grupos Anunnaki, que estavam naquele momento à ordem e mando de Anu, o pai deles, que não estavam satisfeitos com a presença da raça adâmica, dos seres humanos, estavam meio que se rebelando contra a escravidão. E o Enki tentava proteger, tentava, de certa forma, fazer ali um papel de um deus protetor. Já o Enlil e outros não. Sempre tentaram dizimar a humanidade. E isso aconteceu em alguns momentos. Inclusive, o grande dilúvio, a história do dilúvio, foi uma tentativa de dizimar a raça adâmica por parte
de alguns Anunnaki. Sabemos disso, né? Por isso que o Enki avisou um dos seus filhos, Noé, Ziusudra, que deveria construir, ou melhor, receberia as instruções com a tecnologia das 49 raças, parte dos homens e parte das 49 raças, a arca, aquela tecnologia que iria preservar muitas coisas, não só os animais. Essa história dos animais é meio complicada, mas muitas coisas foram preservadas para que a raça adâmica e muitas outras espécies continuassem existindo após esse grande cataclisma que foi forçado pelos Anunnaki, inclusive numa confluência com a presença de Nibiru, que estava se aproximando também, com anomalias, né, que estavam ocorrendo na Terra na época. Aí ele diz como essas profecias do passado se correlacionam com conflito, né, no mundo. Eles continuam brigando. Algumas facções continuam brigando, disputando poder. Só que agora os Igigis entraram no meio da bagunça. Não é mais o Deus ali dando o comando para certas guerras e colocando a humanidade no paredão, né? Não, agora são os próprios governantes, são as nações, porque eles atuam através dos governos. A religião entrou em outro patamar. Outros Anunnaki e Gigis cuidam da parte religiosa para tentar equilibrar essa balança. É a grande manipulação deles, né? Faz parte do controle, tudo isso. Aí ele pergunta se esse Deus, que era o Deus vingativo, né? O Deus do Antigo Testamento, que eu acabei de dizer, que era Enki e Enlil, muitas vezes, até com a presença de Anu, possivelmente, ele pergunta se esse é o mesmo Deus que Jesus, Emanuel, se dirigia e chamava de Abba, ou papai, papaizinho, né? Abá. Não era o mesmo. Até porque Jesus Cristo não se referia a este Abba como Deus. Muitos traduziram nas religiões como o Pai e associaram a Santíssima Trindade na teologia, colocando como uma figura de Deus, né? Mas o que era essa palavra? Papai, Abba. Por que ele se referia a este ser dessa maneira? Então nós temos que pesquisar. Nós vamos ter essa resposta ainda. Abba, com certeza, não é o mesmo Deus Anunnaki. É outra frequência, ligada aos nossos amigos, né? Com certeza. Yeshua, Cristo, Emanuel, ele interagia com os nossos amigos, com o nosso amigo Idibel, o tempo todo. Eles estavam sempre juntos, realizando os treinamentos, os contatos. Vocês acham que eles iam subir o monte para orar ou para fazer os contatos, né? Vocês acham que quando Jesus sumia, vocês percebem que na história bíblica, às vezes ele desaparece, né? Às vezes ele, preciso ir, preciso subir para orar, preciso fazer meu retiro. Na verdade, ele ia entrar em treinamento, ele ia ter os contatos, ele ia passar pelo processo que ele tinha que realmente estar preparado para o compromisso dele. Então, em alguns momentos, ele ia para o treinamento e pegar informações com seres. E os romanos depois alteraram a história, colocaram aquilo ali como ele ia no monte orar, conversar com Deus, como se ele ficasse ali ajoelhado, né? Orando, pedindo para Deus alguma coisa. Não, gente. Ele estava em contato direto com eles. Então, quem seria Abba? Temos que descobrir isso aí.